Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns temas, sobre o Grenal, sobre vários assuntos interessantes. Começando pelos nossos jogadores, felicitar os nossos jogadores, porque eu sempre falo isso, a gente não tem que pessoalizar na crítica e destruir um jogador nosso. A gente não vive os melhores anos da nossa história, embora a gente chegue em final, e chegar em final é difícil. Não é fácil de chegar em final, mas os nossos jogadores, eles são bons jogadores. A gente passou por várias etapas que um grande clube passa quando ele tem dificuldades, que é tu ter um time base, tu ter um esqueleto de time base, onde tu traz jogadores de bom nível, jogadores jovens, para fortificar esse grupo. Todos os nossos jogadores contra o Grêmio foram bem. O Saravia foi um pouco abaixo do nível, mas o Saravia, ele teve um lance importante onde no início do jogo o Grêmio chegou forte e ele conseguiu de forma bem rápida assim, ter o time da jogada e interceptar a bola que ela viria para um jogador do Grêmio na nossa área, assim, que seria um lance muito perigoso. Foi muito bom isso. Dá pra dizer também dos nossa dupla de zagueiro. O Bruno Mendes é um monstro. O Bruno Mendes conseguiu interceptar de forma primorosa, bola no alto muito seguro, jogador firme nas jogadas, e o Bruno Mendes tem uma regularidade muito boa. Outra coisa é o Cuesta. O Cuesta é um jogador muito bom. O Cuesta desde o início da construção da jogada, porque o Cuesta é um jogador muito importante pro Inter. Porque o Cuesta, ele não é apenas um zagueiro, ele é um zagueiro que constrói lá de cima, sai com a bola limpa, para que a bola saia bem de um bom nível, desde o início da nossa área. O Bruno Mendes aí é o contraveneno. O Bruno Mendes, ele não é construir, ele tem um bom nível também da construção de jogo, mas o Cuesta é mais qualificado nessa construção de jogo. A gente teve o Lindoso. O Lindoso deu uma segurança pro time. O Lindoso tá muito bem. O Lindoso é um bom jogador. A gente não tem que ficar nessa ideia de que tem muito desses caras que são imediatistas. Os jogadores do Inter não são ruins, são bons jogadores que tem condições de sempre render em um bom nível, caso tenha um técnico decente, né? A gente não tinha técnicos decentes com o treineiro Pardal espanhol e o treineiro argentino Pardal que destruiu o Inter. Quando a gente teve o Abel e o Aguirre, a gente está vendo que tem alguma coisa e o time está bem, tem uma ideia, uma forma, e os jogadores que entram nesse time, eles conseguem render. Às vezes ficam um pouco abaixo da linha, mas às vezes também é muito por causa que às vezes o time está descaracterizado, às vezes alguns reservas jogam com alguns titulares e não é o time completo, porque tu tem que fazer aquela coisa. Eu acho que sempre pra te poupar os jogadores, tu tem que ver, tu pode fazer isso no jogo, dependendo do resultado, ir trocando, modificando, assim como o Aguirre fez em alguns jogos. Infelizmente em alguns não deu muito certo, como no Bragantino, que a gente estava com um resultado positivo e a gente fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo a gente caiu um pouco. Depois também teve o jogo contra o Corinthians, que a gente não foi mal no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve minutos de desatenção, mas a gente tem que lembrar também que muito nesses jogos a gente sempre teve um escalonamento, onde nem sempre jogavam todos os titulares, estava se fazendo estavam se fazendo um certo rodízio, onde determinados jogadores titulares que tinham dificuldades de lesão ou o cartão não jogavam e jogavam outros jovens de bom nível. Eu acho que a gente tem bons jogadores. O Aguirre faz uma coisa que eu gosto no técnico, que é os técnicos que não são acomodados. O Aguirre, ele utiliza os jovens, isso é bom, potencializa os jovens, é algo muito bom, porque a gente vê que vários jogadores jovens estão sendo potencializados. Por exemplo, Kaique Rocha e o outro, o Maia, o Gustavo Maia.
estão jogando, estão ganhando minutos, Johnny joga. É importante a minutagem para o jogador jovem. Eu acho que não interessa se ele vai ser o titular inicial ou se ele vai entrar no decorrer dos jogos. Ele tem que ter a minutagem, ele tem que ter tá carimbado como em jogos profissionais, e isso ganha experiência, onde o jogador vai estar mais preparado para quando vierem jogos de Libertadores, de Copa do Brasil. Eu acho que a direção tratou muito bem tudo isso. Até porque, antes, no jogo do Inter, a gente teve, no Grenal, a gente teve uma chance importante com o Yuri Alberto no início do jogo, onde o goleiro tentou sair jogando, ele errou. A gente teve outra chance do Yuri Alberto, que ele chegou numa jogada rápida, de velocidade, área dentro, chutou e acho que o goleiro deles pegou. Foi uma jogada muito perigosa. A gente teve lances importantes, onde o Yuri ele foi meio fominha na jogada, ele poderia ter dado o passe, mas tudo bem, o Yuri tem muito crédito e jogou bem, porque o Yuri é um jogador que ele se movimenta, ele busca o contato com o jogador adversário, ele cria chances. A gente teve também o Super Ed, que o Super Ed teve uma bola ali primorosa, onde infelizmente a bola caprichosamente ela elevou um pouquinho para o alto, onde poderia ter saído um golaço. Teve o gol do Tyson, que foi uma assistência magnífica do Super Ed. A gente teve uma bola do Patrick, que infelizmente pegou na trave. A gente teve vários lances importantes, onde a gente poderia ter saído com um placar mais dilatado. Infelizmente não deu. Mas a gente jogou muito bem, a gente soube se defender, a gente jogou o jogo, a gente dividiu todas as bolas, a gente mostrou a nossa força, que a nossa força ela é feita do quê? De uma estrutura de time que a gente tem há muito tempo, onde a gente tem um esqueleto de um time, a gente traz jogadores jovens de bom nível para o técnico potencializar, e a gente traz reforços de bom nível para dar um up no nosso elenco. A gente perdeu muitos jogadores, a gente tem que falar, mas mesmo assim eu nunca fui comparsa dessa tese furada de elenco curto. Eu acho que não, porque a gente tem exemplos que isso é balela, porque quando o técnico é bom, ele consegue fazer com que seus jogadores eles possam virar opções, aqueles jogadores que não jogavam, ou aqueles jogadores jovens que não tinham oportunidades. Por exemplo, o Bragantino, ele gasta milhões e ele usa só jogadores jovens, na sua maioria. E o que? Tá muito bem no Brasileirão e tá na final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza, até pouco tempo, estava na semifinal de Copa do Brasil e está muito bem colocado no Brasileirão. E eles não têm um grande elenco, tem muitas rebarbas. Por exemplo, o Jussa, que era a terceira opção aqui, lá é um jogador importante. Para a gente ver como essa tese de elenco curto era só desculpa das viúvas do Codê. Outra coisa é, a gente não tá no melhor ano, porque a gente teve uma destruição desde a base até do físico dos nossos jogadores, porque é distinto e é diferente. Tu tá bem preparado, tu ter já tu ter um técnico que tava fazendo algo bem feito é muito diferente de tu não ter, porque a gente não tinha nada. O Aguirre ele tá conseguindo fazer com que o coletivo do Inter seja potencializado. Todos os jogadores eles estão correspondendo, sejam jovens, sejam os experientes, e a gente tem que entender uma coisa: estabilidades elas são normais de acontecer, até porque a gente tinha uma terra arrasada que era com o Pardal espanhol, e aí o Aguirre veio para tentar implementar um modo de jogar, para tentar colocar um time base de 11, para recuperar a preparação física, para conseguir fazer com que jogadores jovens, jogadores experientes que não estavam jogando possam virar opções importantes de jogo. E a gente vê vários jogadores evoluíram. O Patrick é muito bom jogador, o Ed é muito bom jogador, o Tyson é muito bom jogador, o Yuri Alberto é muito bom jogador,
O Lindoso é bom jogador, o Rodrigo Dourado é bom jogador. A gente tem vários bons jogadores que foram potencializados pelo Aguirre. Inclusive o Super Ed está indo para a seleção brasileira, muito pelo que está fazendo no Inter. O Tyson muita gente critica ele, mas o Tyson desde que chegou, ele não tá num nível ruim. O Tyson em muitos jogos ele poderia ter consagrado os nossos atacantes, que poderiam ter se lavado de ter feito gols, e não fizeram. Aí em determinados jogos o Tyson teve algumas baixas, muito porque teve algumas lesões, e muito porque essa coisa dos jogos onde eles estão muito escalonalados, e a gente não teve várias dificuldades em que a preparação física de muitos jogadores jovens, de jogadores que vieram como o Tyson, o Bosquilha que voltou de lesão, o Sarave que também voltou de lesão e teve também um Corongo no meio do tempo. Muitas coisas dificultaram o Internacional e dificultaram o trabalho do Aguirre. Então a gente não tem que destruir ninguém. Obviamente, a gente tem que no final do ano contratar alguns jogadores, porque se foi o Thiago Galhardo, se foi o Abel Hernandes, se foi o Prachedes, se foi o Nonato, se foi o Marcos Guilherme, por mais que esses jogadores não eram, o Prachedes muito bom jogador, mas por mais que alguns desses jogadores não fossem o suprassumo do suprassumo, eles eram opções que poderiam ser potencializadas. Então, se esses jogadores saíram, tem que vir outros jogadores para repor. Eu acho que o grupo do Inter é bom, tem um bom nível de jogadores, aonde a gente precisa daquela coisa de reforços pontuais ano a ano e continuar essa prospecção de jovens, porque é muito importante a gente continuar prospectando jovens e potencializando eles dentro do Inter. Eu espero que o gauchão do ano que vem sirva para a gente colocar os nossos jovens, para os nossos jovens ter rodagem, ter ritmo, estarem já ambientados ao que é um jogo profissional. E muitos daqueles jovens que só precisam a lapidação final, que já vêm quase preparados para o clube, que possam jogar esses jogos do gauchão para pegar um bom ritmo, para poder performar da melhor maneira possível. A gente não tem que ficar com nenhum complexo de inferioridade, porque a gente é um muito bom elenco, de muito bons jogadores. O que a gente não teve foi técnico. O Pardal espanhol destruiu o Inter, porque eu aposto, se a gente tivesse o técnico do Bragantino, Barbieri, ou o técnico do Fortaleza, que foi os dois exemplos que eu usei de elencos que não são assim uma maravilha e estão na nossa frente ou estão em final, com certeza a gente teria ido muito bem. E se a gente tivesse o Aguirre muito antes do Pardal espanhol, a gente estaria muito bem. Vamos sempre... E uma coisa final aqui pra falar é dessa mídia ordinária, e parabéns pro Alessandro Barcelos, que deu no meio da RBS TV, e de todos esses comentaristas vagabundos que ficaram duvidando do profissionalismo da nossa instituição, dos nossos jogadores e do nosso presidente. Parabéns ao presidente que deu no meio desses vagabundos da RBS e de outros lixos da imprensa que tentaram condicionar o Grenal. Parabéns a todos os jogadores.